Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é sábado, 2 de março de 2024. Deus te abençoe. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor, tá certo? Ontem eu falei de uma bênção de Deus para você, porque a Bíblia está aí cheia de bênçãos para nós, quando nós buscamos a Deus, cremos e confiamos nele, tá certo? E claro que eu também quero trazer aqui uma palavra de Deus para te abençoar, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos, nós somos abençoados. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. O contexto desse texto é o Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. E aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus está ensinando sobre o juízo temerário, ou seja, julgar alguém. Nós não podemos julgar, porque seremos julgados também. E quando chega no versículo 6 do capítulo 7, ele vai fazer aqui essa palavra, que é uma espécie de um ditado aí que Jesus usa para nos ensinar alguma coisa a respeito do reino de Deus. Amém? Portanto, vamos aqui ao texto. O texto começa dizendo: Não deis aos cães o que é santo. Isso eu quero aplicar da seguinte forma. Eu penso que significa a palavra de Deus, que nós não devemos aí estar aplicando ela aí, oferecendo àqueles que não querem nada com a palavra de Deus, os que são escarnecedores, mentirosos, são detratores, são imorais, pervertidos, que perverte a verdade, troca a verdade pela mentira. Assim, não deis aos cães o que é santo. A palavra é santa. Os irmãos primitivos aplicaram essa palavra com relação à ceia, né? Não dê a ceia a quem não crê, essa ideia. Amém. Também é fato. Mas assim, não deis aos cães o que é santo, ou seja, aquilo que é palavra de Deus, que se refere a Deus. Esses que são escarnecedores, que são pervertidos e imorais, nós não devemos perder tempo com eles mesmo não, assim, se eles não querem ouvir a palavra de Deus. Amém? Aí o texto vai dizer: Não lance ante os porcos as vossas pérolas. Porcos para o judeu é considerado um animal impuro, tá certo? E pérolas, até o dia de hoje, é uma coisa muito graciosa, porque é muito valorizada, principalmente aí no Oriente, tá certo? Portanto, porcos são, o judeu considera imundo, e pérola é uma coisa valiosa. Aí, nesse sentido, é lançar a palavra de Deus aos imundos mesmo, aos pervertidos, aos que não querem nada com Deus. É inútil você está lançando palavra de Deus a quem não quer nada com Deus, não quer ouvir Deus, não quer saber de Deus, quer a bênção de Deus, mas não quer responsabilidade nem compromisso com Deus, tá certo? Então, lançar a palavra de Deus, lançar as pérolas aos imundos, aos que são pervertidos, são imorais, são mentirosos, detratores, ladrões que estão aí. Nosso país está cheio, desde a autoridade maior até as autoridades menores, nessa nossa nação está cheio de detratores, de inimigos de Deus. Lançar a palavra de Deus para eles é estar lançando pérolas aos porcos. O porco vai ficar zangado, vai ficar ali forçando a pérola para um lado e outro, não come. Ele quer comida, ele quer alguma coisa de comida, isso vai irritar ele. Portanto, lançar a pérola, que é a palavra de Deus, aos imundos, vai causar tormento a eles, vão se irritar cada vez mais com a gente, tá certo? Eu vou dizer assim, é muito melhor orarmos pelos pervertidos e imorais que são detratores aí contra a palavra de Deus. Amém? O texto vai continuar dizendo: Para que não as pisem com os pés. Ora, é claro, colocar pérola para porco comer, só vai pisotear, não vai comer. Lançar a palavra de Deus para quem não a valoriza, para quem é indolente e não valoriza a palavra de Deus, ele só vai pisar, não vai ligar, não vai dar importância, não vai valorizar, porque ele quer outra coisa, ele quer a mentira, ele quer o pecado, ele quer a coisa falsa, aquilo que é errado, porque não vai interessar o que é certo. Portanto, Jesus faz essa comparação com porcos, você botando comida para porco, você botando pérola para porco comer. Ele não vai comer, vai ficar gritando lá, grunhindo como porco, dá certo, mas não vai comer pérola, não vai valorizar. Então, Jesus está dizendo isso mesmo.
os indolentes aí não valorizam a palavra de Deus, nós não devemos perder tempo com esse povo não, tá certo? E o texto vai dizer, e voltando-se, vos dilacerem. Interessante que, assim, o paralelismo da poesia hebraica, numa estrofe, ele vai combinar o verso primeiro com o último, e o segundo com o terceiro. É o que acontece nesse versículo, tá certo? Ele combina cães com os que dilaceram, que é o primeiro verso, com o segundo verso, no terceiro verso, aliás, que vai dizer assim, e voltando vos dilacerem. Ora, essa palavra é muito interessante. São os cães que mordem. São eles que destroem a santa doutrina. São eles que se irritam com a palavra de Deus. São eles que destratam a palavra de Deus. São eles que não consideram crentes. E vão destratar crentes, vão morder. Cão morde, né? Então, Jesus faz essa comparação. No início ele diz que não lance o que é santo aos cães. E no final ele vai dizer porque eles vão voltar contra vocês, vão dilacerar, não vão valorizar, vão se irritar com a palavra de Deus e vão atrás de vocês. É o que acontece com comunista, fascista, marxista, que é o caso do nosso governo aí, que não gosta de crente. Não se engane, tá certo? Se ele estiver gostando de algum crente, esse crente está errado. Você está errado, meu irmão, se converta, tá certo? Porque se o Lula estiver gostando de você, você precisa se converter, tá certo? Portanto, é essa coisa mesmo. O que nós devemos fazer, então, por esses que são cães e porcos, que não valorizam e destratam a palavra de Deus? Devemos orar por eles, devemos abençoar, devemos, assim, lançar uma palavra de bênção sobre eles, porque essa é a finalidade da igreja de Cristo aqui na terra, é lançar a bênção, abençoar mesmo. Mas saiba que tem os detratores, tem os pervertidos imorais que não vão valorizar, não vão dar valor à palavra de Deus. Amém? Jesus usa esse ditado, tá certo? Ele está ensinando sobre ali não sermos assim julgadores, né? Trazer um julgamento aí precipitado sobre alguém, e vai trazer esse ensinamento no versículo 6, fazendo essa comparação, que não devemos lançar a palavra de Deus aos cães, não devemos lançar a palavra de Deus aos porcos, não vão valorizar, os cães vão se irritar. É o caso aí, eu vou comparar com o Hamas. Hamas não gosta de crente. Eu vou repetir de novo. Se você não sabe ainda, no Estatuto do Hamas está escrito morte aos judeus e aos cristãos. É isso que está lá. E o nosso presidente defende esse pessoal. Portanto, não se engane. Se você votou nele e é crente, não se preocupe não, tá certo? Peça perdão a Deus e passe a observar as coisas direito, porque Deus perdoa quando nós cometemos algum erro, alguma falha. Amém? E você deve ter votado. Se você votou consciente, você precisa realmente se arrepender. Se você votou por engano, se arrependa também, e Deus é benevolente e bondoso, tá certo? Eu quero concluir lendo aqui um texto de Romanos capítulo 12, versículo 14, que vai dizer assim, Paulo entendeu isso graciosamente, ele escreve Romanos 12, 14 assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Nós não amaldiçoamos ninguém, nós abençoamos, nós não concordamos com o que é errado, mas nós abençoamos as pessoas. Amém? Portanto, estou trazendo aqui uma palavra de bênção para você. Abençoe sempre. Te maltratou, te feriu, zombou da palavra de Deus, falou mal de Jesus Cristo, está negando Jesus como o cristianismo progressista faz. Não vai entrar em embate com eles não. Ore por eles. Lança uma palavra de bênção sobre eles para que eles se convertam, se arrependam, se volte para Deus. Essa é a função da igreja de Cristo no mundo, tá certo? É anunciar o evangelho. Mas sabendo que estão aí os detratores, estão os que não vão valorizar, estão os que não vão respeitar, mas nós compreendemos a palavra, estamos aqui para abençoar. Amém? Se você não crê em Cristo, creia, aplique sua fé nele. Ele é Salvador e Senhor do que crê. Amém? Essa é a verdade principal do Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom sábado, que hoje seja um dia assim gracioso aí para a tua casa, para a tua família. O Senhor seja contigo e te abençoe nas tuas necessidades, em nome de Jesus. Amém.